Olha que interessante. Lembrando você que a criminologia, né, tem 4 objetos essencialmente: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Vítima e controle social, muito importante em concurso público, não é? Geralmente muito cobrado. E eu vou trabalhar aqui com você já alguns elementos muito importantes já nesse nosso bloco, tá? Veja você que os primeiros trabalhos sobre vítimas, não é? Elas foram, segundo o Marlet, né, feita por Gross e no ano de 1901. Só que na década de 40 do século XX, com von Renting e com Mendelssohn, começou a fazer um estudo sistemático das vítimas. Eu até vou te dizer por que depois com o Mendelssohn, tá bom? No Brasil, nós temos um grande estudo, tá, do Edgar Moura Bittencourt, tá? Fala sobre vítima, um clássico, tá? Ele mesmo vítima, né? Ele foi vítima da ditadura militar, enfim, grande magistrado, tá? Veja você, segundo Molina, a vítima experimentou um deliberado abandono, depois ela foi neutralizada, chegando ao seu redescobrimento. Então, assim podemos dividir essa fase histórica em 3 etapas, né? O protagonismo, a neutralização e o redescobrimento, tá bom? Vamos ver uma a uma, com muita tranquilidade. Eu quero que você tenha essa parte do seu caderno muito bem fundamentada. O protagonismo ou idade de ouro. Aqui você tem um momento histórico muito importante para nós brasileiros. Por quê? Porque, olha, aqui a vítima tinha, per si, por ela mesma, o direito de reparar o dano ocasionado pelo autor do delito. Então presta bem atenção. Você tem isso patente no direito penal romano. Você tem isso patente no direito indígena, antes da vinda do colonizador, tá bom? Por isso que eu falo que é importante pra gente. Aí nós temos a fase da neutralização. Essa é uma fase que você não pode esquecer que o Estado puxa para si o direito de punir, não é? E aí o que acontece? O Estado, às vezes, o Nils Christie faz essa crítica, que eu vou trabalhar com você quando a gente analisar o abolicionismo. Ele fala, olha, aqui a tendência é o Estado ser mais vítima que a própria vítima, e os próprios desejos da vítima caem por terra, ela não é ouvida, e acaba sendo escanteada, né? Então, há um furto, não é? Um roubo, se quiser, o furto do protagonismo da vítima. Bom, interessante essa fase. Aí nós temos, com a Segunda Guerra Mundial, os horrores da Segunda Guerra. Lembra? No começo, após a Primeira Guerra, já houve uma tentativa aí de olhar mais para a vítima. Mas o que marcou mesmo foi a Segunda Guerra. Cuidado, que tem pergunta que faz pegadinha nisso. Segunda Guerra, redescobrimento da vítima. Lembra do Holocausto, tá? E você vai ver que advogados israelitas trabalhou com isso, tá? Classificar vítimas, nós temos inúmeras classificações. Eu vou trabalhar nesse bloco com você. Primeiro eu gostaria de trabalhar a de Walter Semperteg, tá? Veja, o Walter Semperteg, argentino, tá? Ele classifica a vítima, vamos fazer assim, eu gosto das classificações menores. Sendo menores, abarca é mais fácil do que quando o indivíduo vai à exaustão, às vezes causa confusão. Isso porque quando você vê a do Mendelssohn e a do von Renting, você vê que às vezes um classifica de um jeito, o outro classifica do outro. Então, vamos começar trabalhando com esses aqui. Tá? O Semperteg, ele começa dizendo assim, ó, o que são? Primeiro, vítimas incapazes. Vítimas incapazes. Nesse grupo de vítimas incapazes, ele põe as pessoas definidas pela lei como incapazes, né? Os menores, né? Os alienados mentais, aqueles que possuem alguma dificuldade inclusive de manifestação da vontade, de entendimento, tá bom? Aí ele fala das vítimas culpáveis. Bom, no entendimento dele, ele fala até, né? Nós todos, a humanidade inteira, poderíamos nos enquadrar nesse grupo, né? Porque ele diz assim, olha, de algum modo, ele diz isso, de algum modo, a vítima vai ser sempre em maior ou menor grau, no maior nível ou menor, não é? Sempre culpada. Ela sempre vai ser imprudente, negligente, vaidosa, tá? Segundo ele. Aí ele traz as vítimas delinquentes. Bom, aqui você tem as pessoas
que não realiza uma função essencialmente passiva, né? Mas as atitudes dela acabam provocando essencialmente uma reação, tá bom? Bom, o Elias Newman, tá? Ele classifica as vítimas de outro modo. Ele trata, no primeiro modo, das vítimas individuais. As vítimas individuais são aquelas vítimas clássicas, né? Aquelas que estão, não têm culpa, toda pessoa física que está no polo passivo de um crime. Ou seja, aquela que pertence à dupla penal. Dupla penal. Você vai aprender mais comigo. Dupla penal, nós estamos falando da relação entre vítima e infrator. Dupla penal. É assim que se chama. O Jimenez e a sua chamava de pareja penal. Tá? Veja, aí ele traz as vítimas familiares. Olha como fica mais legal do que aquela exaustiva, né? São aquelas decorrentes de maus tratos, de agressões sexuais, não é? Produzidas essencialmente no âmbito familiar, no âmbito doméstico, né? Pronto, e aí você tem aqueles mais frágeis, não é? As mulheres, não é? As crianças. Hoje em dia a criminologia caminha muito para a questão dos animais domésticos também. E ele traz as vítimas coletivas, tá? Ele diz, olha, são certos delitos que põem em perigo, né, toda uma coletividade, não é somente o indivíduo, né? Então ele fala, olha, você tem toda uma comunidade, você tem o próprio Estado, pode ser também uma pessoa jurídica, tá? Aí nós temos as vítimas da sociedade e do sistema social. Muito legal, eu gosto dessa classificação dele, porque ele fala assim, olha, por exemplo, todas aquelas pessoas que morrem, olha ainda mais nessa época que nós estamos aqui, todo mundo, todas aquelas pessoas que morrem diariamente nos corredores de hospital público, devido essencialmente ao quê? A falta de leitos, né? Ele também relaciona aqui as vítimas de homicídios, né, cometidos por milícias, por exemplo, né? Então a gente vai perceber desses dois autores que eu trouxe para você já, para deixar teu caderno aí bem legal, moderno, né? Que em inúmeras ocasiões, nós vamos bater isso outra vez, tá? Que se não fosse a vítima participando de algum modo, não ocorreria o delito. Bom, mas então por que eu sou obrigado a estudar vitimologia? Veja, tem gente que põe a vitimologia, eu vi que é um dos objetos da criminologia. Legal. Alexandre, mas eu li que ela ganha voo próprio. Tem gente que sustenta uma autonomia dela como ciência. Verdade. A maioria sustenta que ela ainda pertence à criminologia. Então, na sua banca, bom dar uma olhada, porque se o examinador já escreveu o artigo sobre isso, já sabe para onde ele vai, tá bom? Então, olha aí, veja, os estudos vitimológicos, eles são essenciais porque eles permitem o exame do papel desempenhado pelas vítimas no desencadeamento do fato criminal. Por quê? Veja, porque atualmente a gente vê que é um campo fértil, voltado para a ação, formulação do quê? De política pública. Você já viu isso comigo. Então, no primeiro momento, a gente tem, de fato, tentamos ajudar com a vitimologia, de fato, a reparação do dano causado à vítima pelo crime. Mas, no segundo plano, a gente vê a vontade, não é, com a finalidade de prevenir a vitimização, né? Buscando até mesmo uma diminuição da criminalidade. Então vamos a alguns conceitos aqui. Olha, intervíctima, já viu intercrimes, né? Aqui também é denominado de caminho da vitimização. Você tem aqui o trajeto seguido por um indivíduo até ele ser convertido ou se tornar vítima. Tem alguns conceitos que eu gostaria de trabalhar com você também. Esse aqui. Veja, a vitimização indireta. Olha que importante. Se trata do sofrimento das pessoas que estão relacionadas intimamente à vítima de um delito. Se você que está estudando direitos humanos viu a condenação que o Brasil levou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Damião Lopes versus Brasil, você vai perceber que a Corte Interamericana condenou o Brasil a pagar indenização aos familiares do Damião, porque consideraram, e ela até põe assim, vítimas indiretas. Pronto. Então, você não erra mais. E a heterovitimização. Isso aqui eu acho interessante. É autorrecriminação. Isso aqui é um processo psicológico. A autorrecriminação da vítima pelo crime. Ela busca razões. Ela, vítima, para se responsabilizar pela prática delituosa.
Tem o exemplo clássico, é um processo psicológico, daquele indivíduo que deixa a chave no veículo, na ignição do veículo. Mas também nós observamos isso, muitas vezes, na mulher que é vítima aí de assédio sexual. Ela, coitada, busca razões dela, né, onde ela seria responsável pelo delito. Um absurdo. Mas é um processo psicológico. Tá? Olha aí, veja comigo. Através do estudo detalhado das várias classificações das vítimas, poderá haver a obtenção de várias contribuições em relação à investigação do crime, a aferição da culpa e a dosimetria da pena. Você está vendo isso em direito penal. Então, especialistas do mundo todo contribuíram de forma importante a formularem as múltiplas classificações. Já trouxe duas aqui para você. Vamos arrebentar aqui com essa questão. Veja, eles põem uma coisa complexa, grande, você vai digerir com tranquilidade para não se assustar na prova, tá bom? Olha aí, ele tirou um trecho, né? A vítima do delito experimentou um secular deliberado abandono, desfrutou do máximo protagonismo durante a época da justiça privada, você já viu isso comigo, sendo depois neutralizada pelo sistema moderno. Tá? É o livro do Molina. A vitimologia impulsionou um processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Aí cuidado, hein? Eu até grifei porque eu me ferro nessas. Com a minha, você não pode ser afoito, eu sou. Assinale a alternativa incorreta. Então, olha aí, a vitimologia ocupa sobretudo do estudo sobre os riscos da vitimização, dos danos de que sofrem as vítimas como consequência do delito, assim como da posterior intervenção do sistema legal dentre outros sistemas. B. A criminologia tradicional desconsiderou o estudo da vítima por considerá-lo mero objeto neutro e passivo, tendo polarizado em torno do delinquente as investigações sobre o delito, sua etiologia e prevenção. C. Os pioneiros da vitimologia compartilharam uma análise etiológica de causa interacionista, sendo que suas tipologias ponderavam sobre o maior ou menor grau de contribuição da vítima para a sua própria vitimização. A psicologia social destacou-se como marco referencial teórico às investigações vitimológicas, fornecendo os modelos teóricos adequados à interpretação e explicação dos dados. Cuidado! E o redescobrimento da vítima e os estudos científicos decorrentes se deram a partir da Primeira Guerra Mundial, em atendimento daqueles que sofreram com os efeitos conflitos dos combates, né? Pronto, é incorreta, né? Você arrebentou. Você sabe que é E. Por quê? Nós sabemos que no fundo começa com a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Eu fiz essa advertência para você solidificar isso aqui e não errar, tá? Sabe-se que os estudos sobre a vítima já tinham começado, já falei isso para você, no primeiro ano do século XX, mas é após a Segunda Guerra, grifa, que esses estudos são sistematizados e a vítima passa a assumir um papel fundamental, inclusive para o entendimento do crime. Você vê como ela é importante na justiça restaurativa, você vê aqui o redescobrimento dela, inclusive até um alerta que fazem aí os abolicionistas. Veja, observa-se a notável importância da Segunda Guerra para os estudos sistemáticos da vítima de Mendelssohn e von Renten. Olha que interessante, para você solidificar. O Mendelssohn morreu há pouco tempo, advogado de nacionalidade israelense, passou a se interessar pelo comportamento das vítimas do campo de concentração. Esses campos estavam espalhados pela Europa Ocidental e agregavam milhares de pessoas presas por Hitler durante a guerra. Judeus, homossexuais, negros, ciganos foram perseguidos, católicos, perseguia todo mundo, e presos nesses campos para servirem como mão de obra. Então, o comportamento dessas vítimas, né, chamou a atenção desse pesquisador, que passou a buscar aí, tentar entender o motivo pelo qual os prisioneiros, mesmo na frente da morte iminente, ainda trabalhavam nesses locais, tá? Então, essa é a essência dos estudos dele, acho excepcional. Mas eu volto ainda com temas importantes para você, tá bom? Bom, minha amiga, meu amigo, voltamos agora com o segundo aspecto da vitimologia. Veja, lembrando que o foco, né, da criminologia é essencialmente o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Pois bem, nós vamos entrar nessa questão do controle social em breve, mas eu quero esgotar com você algumas questões que eu acho essenciais de vitimologia. Olha só, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a criminologia, a vitimologia, disputa esse ramo autônomo, a sua autonomia, com as amarras da criminologia. Então, obviamente, existem aqueles que sustentam que ela hoje é uma ciência autônoma.
Sim. Mas a maioria acredita que ela pertence ao ramo da criminologia. Então, é um ramo da criminologia. Isso é importante você saber e é importante você pesquisar. Tá? Segunda coisa que eu acho muito importante, eu já passei para você classificações menores. Eu acho. Olha, você desculpa, eu sou do interior, eu vou falar um brocardo, né? Quem muito se explica, se estrumbica. Pô, esses detalhes da vítima exaustivos do Benjamin, do Mendelssohn, que eu convido você a dar uma lida, ele acaba amarrando, às vezes eu prefiro uma coisa mais genérica, tá? Então, eu nunca vi, são raras as questões que pede classificação, não custa nada você dar uma analisada, eu prefiro que você bata os grandes temas de vitimologia comigo, que é o que importa. Veja, tudo que nós vimos, nós chegamos a uma conclusão, não é? Que a gente tem que ter muita atenção. É incontestável que, em inúmeras ocasiões, se não houvesse a efetiva participação da vítima, de alguma forma, não ocorreria o delito. Pois, através das várias classificações, elas contribuem, em vários casos, para que se verifique, então, a ocorrência, a inclusão de um crime. Então, é isso. Nós vimos que existem vítimas que concorrem mais, outras menos, para o delito. Pronto. Isso e você percebe que, tendo em vista a ideologia, o contexto social, histórico que o pesquisador está inserido, ele vai variar também nessas classificações. Por exemplo, quando eu pego algumas classificações do Mendelssohn e do von Henting, você vai perceber que algumas, você fala, mas eles dão o mesmo nome praticamente e conceitos distintos. Pronto, é aquilo que eu falo para você. Não custa você dar uma analisada, mas lembrando sempre que a criminologia tem esse aspecto ideológico, né? Legal? Pois bem, então, voltando aí, são objetos da vitimologia. O quê? Para que existe essa matéria? E você vai ver que a vitimologia, ela extrapola aquilo que está dentro da criminologia em certos casos. Eu vou te mostrar. Por isso que tem gente que defende ela numa incidência autônoma, até mesmo com sua relação com as demais disciplinas. Eu vou te mostrar. São objetos dela: o estudo da personalidade da vítima, tanto vítima delinquente ou vítima de outros fatores, como consequência de suas inclinações subconscientes. Aí você tem o descobrimento dos elementos psíquicos do complexo criminógeno existente na dupla penal. Lembra você, né, que a relação entre vítima e infrator, né, passou a ser chamado pela doutrina de dupla penal. O Jiménez de Assuá chama de pareja, casal, pareja penal, né? Então veja, o descobrimento dos elementos psíquicos do complexo criminógeno existente na dupla penal, que determina a aproximação entre vítima e o criminoso. Quer dizer, o potencial de receptividade vitimal. E continua. Nós temos análise da personalidade das vítimas sem intervenção de um terceiro. Estudo que tem mais alcance do que feito pela criminologia. Olha aí, ganhando asas, né? Pois abrange assuntos tão diferentes como suicídios e acidentes de trabalho. Então aqui, obviamente, você vê a aplicação da vitimologia extrapolando aí a esfera da criminologia e até mesmo do direito penal. Eis uma das razões que alguns sustentam que ela seria uma ciência autônoma. Está aqui. Continuando. Estudo dos meios de identificação dos indivíduos com tendência a se tornarem vítimas e a importância busca dos meios de tratamento curativo a fim de prevenir o quê? Que o indivíduo se torne vítima novamente. Veja, vamos dar uma analisada agora em alguns aspectos que circundam a vítima, denominados de vitimização primária, secundária e terciária. Presta bem atenção. Eu vou dar esse exemplo, depois eu vou dar essa matéria focada no exemplo. Mas enquanto eu já tiver para você ir treinando, enquanto eu estiver explicando isso, eu vou pedir para você, num pano de fundo mental, para melhor visualizar essa matéria que você está estudando comigo, que eu acho fascinante, né? Um exemplo de delito, por exemplo, contra a dignidade sexual. Então, vamos partir do pressuposto aqui de uma vítima de estupro de vulnerável. Então, olha só. Então, a primeira, a vitimização primária, decorre do delito, a segunda do processo e a terceira da estigmatização, tá? Ou do abandono. Você vai ver que não é só isso. Eu costumo bater
muito mais do que isso, porque se você for interpelado num exame oral, eu gosto que você arrebente, trazendo reflexões que eu garanto para você que às vezes até o examinador vai ficar surpreso. Veja, a vitimização primária. Então vamos com muita tranquilidade para depois a gente entrar no resto. Veja, a vitimização primária trata-se daquela que é causada pela prática do delito, ou seja, pela conduta do agente, né, que viola os direitos da vítima, causando a esta danos de diversos tipos, como físico, psicológico, material, e vai ocasionar, inclusive, modificação nos hábitos, né, e mudanças de conduta da própria vítima. Pronto, isso é uma dica para você, tá? O indivíduo, quando é vítima, de fato, estatisticamente, claro, fura, né? Estatística é isso, não existe 100%. Então, estatisticamente, a vítima há uma tendência dela brutal de mudar o seu comportamento. Pronto, é uma tendência. Então, se um dia estiver indeciso se a verdade da vítima, enfim, está aí mais um indício. Não é matemático, mas tem mais um indício. Aí nós temos a vitimização secundária, essa cai bastante. Vitimização primária, pouco. Vitimização terciária, um pouco mais. Vitimização secundária ou sobrevitimização, a essa, quando cai essa aqui. Olha, você não esqueça que hoje em dia, por exemplo, o menor já não é mais ouvido numa delegacia de polícia, né? A vítima, para não sobrevitimizá-lo, juízo. Então, sobrevitimização, você vai perceber, olha aqui. A vitimização secundária, esse processo de vitimização também é denominado de sobrevitimização, você não vai esquecer. Olha aí, decorre do tratamento que é dado à vítima pelos órgãos de controle social formal da criminalidade, como a polícia ou o poder judiciário, e não só. Pode ser, às vezes, o descaso, como o indivíduo é tratado na polícia, pelo próprio poder judiciário, mas também, por exemplo, no processo, né, onde o réu terá ali a sua defesa, que mesmo usando todos os elementos éticos que deve utilizar, põe, de fato, a veracidade da versão da vítima em causa, questiona, pronto, enfim, é um processo, né, onde tem tese e antítese ou antitese. Pronto, é isso, né? Então, essa dinâmica sobrevitimiza. Por isso que eu sempre acho um absurdo você conduzir forçada a vítima num processo. Bom, e veja, e a vitimização terciária? Olha aí, é o isolamento da vítima e também do abandono que ela sofre por sua comunidade. Então, a vitimização terciária, ela é decorrente aí de uma falta de amparo conferida à vítima pelos seus familiares, mas não só. Também pelo órgão público. Pelos órgãos públicos, você não esqueça que o Estado não tem um aparato para conseguir amparar essa vítima pós-delito. Isso é muito triste. Não existe aí uma intervenção pós-delito, né, onde o Estado acompanha no âmbito psicológico e tudo. Não existe. Ou se existe é escasso, vai. Verdade é essa. Então o que acontece, eu acho que é muito interessante a gente ter em mente, é que a vitimização terciária, assim como a secundária ocorre com o descaso do Estado, mas também com o próprio procedimento, onde a vítima tem que reviver seu drama. Tem duas hipóteses. Claro que a gente pensando consegue até às vezes, né? E a vitimização terciária. Bom, aí você tem os órgãos públicos, que não têm uma política de amparo à vítima, mas também a ausência da receptividade da sociedade no que diz respeito à vítima. Vamos dar uma analisada nessa reflexão aqui. Olha só. A vitimização terciária, eu quero que você solidifique, vem da falta de amparo dos órgãos públicos, além das instâncias de controle, e da ausência de receptividade social em relação a quem? A vítima. Especialmente diante de certos delitos que deixam estigmas, considerados estigmatizantes, estigmatizadores, que deixam sequelas graves. A vítima experimenta o abandono não só por parte do Estado,
mas muitas vezes por parte do seu próprio grupo social. Grifa essa parte porque eu acho isso aí extremamente importante. Tá? Você vê as duas hipóteses aqui. Ou seja, essa terceira etapa da vitimização, que se distingue da vitimização secundária, merece aqui um estudo específico, pois só a partir de seu dimensionamento e compreensão poderia surgir alternativas. Exemplo de uma alternativa, Alexandre: políticas públicas. Políticas públicas que não deixem mais a vítima desamparada. Aliás, vitimologia, tal como a criminologia, se você entende que ela é separada, né? Na hipótese dela ser uma ciência autônoma, ela vai ter praticamente a mesma finalidade da criminologia. Instruir os órgãos públicos, o direito penal, do melhor jeito de formular políticas públicas, não é? Em reação a esse fenômeno, a recidiva da vítima e tudo mais. Pronto. Então, essa é uma característica que eu acho importante. Vamos analisar agora com esse exemplo, né, que eu dei. Olha que interessante. E até, eu não quero aqui entrar em méritos, não é? Mas veja você que há pouco tempo o Brasil passou por um processo que vazou em WhatsApp todo mundo, né? Onde a vítima, pronto, teve ali, segundo alguns, não é, a sobrevitimização dela, né? Ela foi exposta, questionada, até de, enfim, de maneira peculiar. Eu não gosto de ficar falando, né, de coisas, até porque eu não vi toda a íntegra da coisa. Mas pronto, ao que tudo indica, e nós vimos aí bastante agito. Bom, isso no que diz respeito à sobrevitimização, que é o que mais cai. Mas vamos dar uma analisada rapidinho. A vitimização primária. Então aqui é óbvio, né? Ocorreu. A menor foi vítima de abuso sexual, cujas lesões, não é, acompanham a coitada por resto da vida, por resto da sua existência, tanto psicológica como física. A vitimização secundária. Pois bem, ela pode ter a hipótese do descaso dos órgãos públicos ao lidar com o drama dela, como também no processo, ela muitas vezes pode ser atacada pelo acusado, vai depor, reviver o seu drama na frente do acusado, enfim, sobrevitimizada, não é? Muitas vezes levada à força, não é? Só nesse país. Pronto, e a vitimização terciária. Então, no final, a gente sabe que isso deixa estigma, e ela pode sofrer aí um isolamento, abandono por amigos e familiares. Somando-se a esse fato, nós temos também a hipótese de que o Estado não tem para ela um tratamento adequado para que ela possa se recuperar até mesmo desse trauma, né? Do isolamento, do abandono de seus amigos e seus familiares e da própria sequela psicológica que esses crimes deixam. Pronto. Você conseguiu ver aqui um espectro que eu acho fundamental no que diz respeito à vitimologia. Tá bom? Eu acho isso muito interessante.